Boa tarde, servidoras e servidores. Estamos aqui com a nossa segunda rodada de entrevistas, agora com os candidatos da Prefeitura Municipal. Recebemos hoje Roberto Requião, né, como o primeiro entrevistado, e estamos aqui também com o SISMAC e o SIGMUC. A dinâmica vai acontecer da seguinte forma, Requião. A gente vai fazer 5 perguntas para você, divididas entre os sindicatos e a plateia, ou perguntas que vieram para nós nas nossas redes sociais, e o senhor terá 3 minutos para responder cada um. Padrão Rede Globo, fica aqui o meu protesto. Com a franqueza que eu trato tudo isso aqui não tem. O senhor liga o microfone, por favor. Não tem nenhum sentido a limitação de resposta. A Globo limita porque é uma estação comercial. E o espaço deles é muito caro, é vendido para propaganda. Agora, vira o SISMUC ter uma limitação de tempo para responder uma pergunta, não tem sentido algum. Eu me submeto, vou fazer, mas deixo registrada a minha insatisfação com esta bobagem. A gente acolhe, né, o seu pedido. A gente só tem um problema aqui, que é relativo... Nós acolhemos o seu pedido, Requião. O nosso único limitador aqui é a questão de tempo, porque cada candidato, a gente vai receber ele durante um período, né, de 1 hora. Então, nós vamos fazer essas 5 perguntas, dependendo do tempo que o senhor demore para responder, a gente continua interagindo aqui numa conversa até fechar 40 minutos da entrevista, certo? Então, Diana? Boa tarde, está funcionando? Ok. Boa tarde, colegas do SISMUC, Roberto, que é um prazer tê-lo aqui. Está falhando? Não, beleza. A gente troca. Isso aí. Então, começando novamente. Já passou seus 3 minutos. Então, vamos lá. Agora deu? Boa tarde, Roberto Requião, Soraya e Roberto. Então, a primeira pergunta, Requião, eu sei que você gosta de falar sobre esse tema. Como o senhor pretende lidar com as terceirizações e as privatizações que hoje levam uma fatia importante do orçamento da cidade de Curitiba? Privatização da merenda escolar, privatização dos transportes, privatização das vagas na educação infantil, a privatização através das plataformas educacionais, que, no caso da educação, sobrecarregam os professores de uma maneira absurda, né? Como o senhor vai lidar com esses temas, privatização e terceirização? Esse é o problema básico dessa campanha eleitoral hoje. O grupo que se opõe a mim e que não aparece num debate, não tem coragem de conversar frente a frente, pretende isso. É o grupo que já privatizou a Copel, que está privatizando a Sanepar, e praticamente os candidatos que estão na frente desse processo pensam dessa forma. Eu acho que eu sou contra o sistema de privatização. A prefeitura está sendo privatizada muito mais do que você disse. A saúde está privatizada. O sistema de controle interno de internet, de controle do IPTU, está privatizado. Isso faz com que o prefeito não tenha comando rigorosamente de nada. Pouca gente sabe que o IPTU, por exemplo, da prefeitura, subiu 346% em 10 anos. Roberto, tua vida melhorou 346%? De forma alguma. A tarifa de transporte coletivo na mão dos empresários do transporte era, há 10 anos atrás, a 15ª do Brasil. Mas daí surgiu a possibilidade de fazer um edital e uma concorrência. Quem fez foi o prefeito Luciano Dussi. Hoje é a tarifa mais cara do país, com uma frota velha, desgastada, sem fiscalização de espécie alguma, mantida pelo Eduardo Pimentel Slaviero. Então, esse grupo privatizante quer simplesmente liquidar com o serviço público. Minha visão é totalmente diversa disso. Por exemplo, a polícia da prefeitura, a guarda municipal, quem criou fui eu. Vocês estão aqui com o SISMUC, foi na minha gestão que eu apoiei a criação da organização dos funcionários. Depois vocês criaram mais 2
organizações na polícia militar e na saúde. Isso é fundamental. A valorização do funcionalismo é fundamental. É claro que a gente tem que cobrar desempenho dos funcionários, porque estamos defendendo também o interesse público das pessoas. Mas não tem cabimento algum a privatização. As lâmpadas da prefeitura, há 30 dias atrás, foram privatizadas também. Para trocar um poste, tem uma empresa que vai trocar, cobrar uma comissão absurda e um sujeito vai trabalhar e a empresa vai ganhar. É um terceirizado também. Este sistema está totalmente errado, é por isso que eu entrei nesse jogo. Eu quero acabar com isso. Guarda Municipal, ela tem que ser mais preparada do que é hoje. Ela não é uma invasora das vilas e da cidade. Tem que trabalhar com uma visão comunitária. O que eu fiz com a polícia, Soraya, militar? Eu viabilizei um aumento salarial extremamente consistente para o policial que frequentasse o curso universitário. Direitos humanos, por exemplo. E ela tem que interagir com a comunidade. Ela não é uma inimiga da comunidade. Ela é um parceiro para manter a segurança. E eu imagino que o fundamental, nesses 3 minutos que vocês me dão, é transformar Curitiba, que é uma cidade arquitetonicamente bacana, na cidade mais importante do Brasil em políticas públicas. E a valorização do funcionalismo é fundamental. Formação continuada para professores, formação continuada para funcionários das escolas e formação continuada para o pessoal inteiro, porque você tem que valorizar o funcionário à medida que ele valoriza o público e presta um serviço de melhor qualidade. Eu já fui prefeito. A prática é o critério da verdade. Vou fazer o que eu fiz na prefeitura e no governo do Estado. Não farei nada diferente do que já fiz. Agora a pergunta do Sismuc, né? Considerando o impacto significativo dos 14% sobre os aposentados, o confisco dos 14%, o senhor tem alguma proposta para reverter essa situação, como aumentar o teto do desconto, que atualmente está em 2 salários mínimos? Minha filha, eu fui governador e fui prefeito. A prática é o critério da verdade. Eu cobrei os 14%. Eu fui o único estado, o Paraná foi o único estado do Brasil que não cobrou. Agora, como eu não sou vigarista num processo eleitoral, é evidente que eu posso, em determinadas circunstâncias, ser obrigado, sob pena de perder o cargo. Mas vou fazer tudo para não cobrar. Não tem cabimento o sujeito trabalhar e contribuir a vida inteira e aposentado pagar 14%. Eu sei o que é a discriminação de algumas pessoas em favor da privatização. Eu, por exemplo, eu sou o único governador do Brasil que não recebe aquele salário de ex-governador. O Beto Richa recebe, a mãe dele, Arlete Licha, recebe, o Paulo Pimentel recebe. Os meus 2 vices, o Mário Pereira e o Pessutti, recebem. Eu não. Então, eu sou contra o sistema. E eu nunca reivindiquei oficialmente isso, porque eu achava uma imoralidade um sujeito. Eu fui governador 3 vezes. Os meus vices foram governadores há alguns meses. Então, isso não tinha cabimento. E essa desordem é em favor de determinadas pessoas. Ela não leva em consideração a generalidade das pessoas que teriam o mesmo direito. Se discriminam a mim, que fui governador 3 vezes, eu imagino que fazem com vocês, que são funcionários. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos os servidores e servidoras que nos acompanham. Essa pergunta relativa à segurança pública é formulada pelo Sigmuc. A segurança pública tem se tornado tema recorrente e uma das maiores preocupações da população de Curitiba. Tendo em vista que a Guarda Municipal, o órgão operacional do Sistema Único de Segurança Pública do município, necessita de um aumento expressivo do seu efetivo para dar atendimento às suas atividades, caso seja eleito, quais são as principais ações a serem adotadas para o fortalecimento da corporação e de seus integrantes, para a melhoria do atendimento à população? Eu pego a sua pergunta pelo fim. A melhoria do atendimento à população. Nós temos que aumentar o contingente da Guarda Municipal, mas nós temos que preparar numa formação constante o Guarda Municipal. A formação da Guarda Municipal é fundamental. Eu vejo, de repente, aí notícias que a Guarda Municipal entra em atrito com aquele deputado, o ex-vereador Renato Freitas. Não tem sentido isso. Realmente não tem sentido. Então, o preparo da Guarda Municipal. E a Guarda Municipal tem que ter esse veso comunitário.
ela tem que interagir com a comunidade e não aparecer como invasor de um bairro. Eu cito sempre, quando falo, o caso, por exemplo, de uma viatura da Guarda Municipal à noite, dirigida pelo Sargento Roberto. Vai lá. E os seus auxiliares. De repente vê, 4 horas da manhã, um sujeito encapuzado, meio tropeçando na rua. Não é um inimigo para a guarda comunitária. Não é um sujeito que assuste a guarda que já sai armada, preparada para dar um tiro. O sargento, Roberto, identifica o rapaz e diz: é o Fernando, filho da Dona Maria. Fernando, vem cá, entra na viatura. Leva na casa da Dona Maria, bate na porta. Dona Maria, o seu filho tem 14 anos, 15 anos, não pode estar bêbado na rua, a senhora puxa a orelha dele. Isto é guarda comunitária. Mas a visão de polícia hoje é que, como todo pobre, o sujeito que não seja de uma cor absolutamente branca, é um inimigo da polícia. Não só da guarda municipal, das polícias de uma maneira geral, no Brasil e no mundo. É a discriminação de raça, a discriminação de sexo que não pode haver. Então a guarda tem que ser preparada, tem que ser aumentada. Mas não me esqueça que fui eu que criei a guarda. Tem uma pergunta da plateia. Nós fomos recebendo perguntas ao longo dos dias que anunciamos a entrevista, né? E considerando, candidato, a sua proposta de valorização dos servidores e das servidoras públicas e a revisão dos planos de carreira, como o senhor planeja abordar as perdas salariais acumuladas pelos servidores ao longo dos últimos anos? Quais são as suas estratégias para assegurar a recuperação salarial e a valorização justa dos servidores ativos e aposentados? É uma medida que tem que vir casada com a melhoria do serviço público também. É claro que essa defasagem é brutal, ela existe no Brasil inteiro em função dos planos econômicos, da Covid, da crise e desta visão sistêmica a qual eu me oponho, que é a redução do Estado a quase nada e a privatização de tudo. Nós temos que casar esse processo. Agora, veja bem, a prefeitura não tem dinheiro? Eu disse a vocês que o IPTU, nos últimos 10 anos, subiu 346%. No orçamento do ano que vem, existe R$ 1 bilhão para investimento. E nós temos que somar essas coisas. Agora, o fundamental, para mim, é manter a cidade com qualidade. Eu sou urbanista, sou formado pela Fundação Getúlio Vargas. Eu sou urbanista e o Jaime Lerner era urbanista. Eu ganhei a eleição do Jaime naquela época porque eu coloquei a visão social, de solidariedade e de amor às pessoas. E o Jaime tinha uma visão mais técnica. Ganhei a eleição por isso, mas ele foi um grande prefeito de Curitiba. Eu acrescentei a solidariedade e o amor às pessoas no transporte coletivo, reduzindo o preço, que passou a ser o mais barato do Brasil. Então é isso que nos diferencia. Nós temos que tratar disso, sim. Temos que tratar da recuperação da qualidade do funcionalismo com formação continuada e do pagamento de salários decentes. E não consigo entender 14% no salário de um aposentado. Não tem o menor cabimento isso. Agora eu vou fazer mais uma pergunta formulada pelo Sismuc. Como o senhor pretende fortalecer o serviço público em Curitiba, incluindo a construção de novas UBSs, UPAs, CMEIs, CRAS e CAPES e escolas, ao mesmo tempo que garante condições dignas de trabalho aos servidores, com aumento real de salário e a proteção de direitos trabalhistas já conquistados? Na medida que nós conseguimos um serviço público de qualidade, nós temos que ampliar o atendimento social. Eu quero que Curitiba seja um exemplo nacional de políticas sociais. Você fala em CMEI, eu falo em creche. Isso é uma sigla para não construir nada, porque depois que eu saí não se construiu coisa alguma. Eu construí uma creche por semana. Eu assumo um compromisso com a população de acabar com essa falta absoluta de creche, construindo creche. Não é problema algum para o ano que vem, inclusive porque tem R$ 1 bilhão para investimento. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. E temos que construir, nos bairros de Curitiba,
fundamentalmente escolas integrais, para dar uma qualidade excepcional de educação para as crianças das famílias mais pobres que moram na periferia. E no centro também, não há dúvida, mas formação continuada de professores. Foi o que eu fiz no Estado. Eu mudei completamente o plano de cargos e salários, criei novas etapas e coloquei os professores por 1 ano nas universidades. Mas isso podia ser uma proposta para a televisão? Não. Eu ampliei fisicamente as universidades, fiz as universidades contratarem pedagogos e didatas para trabalhar com os professores. E no 2º ano, eles ficavam entre a universidade e a escola. Mas a ideia era que todos passassem nesse processo. E hoje, o que eu proponho é ampliar isso, para que todos os funcionários de uma escola, por exemplo, passem pela formação continuada. As cozinheiras, os atendentes, o pessoal que cuida, porque todos são educadores. E daí, ao lado disso, tem que haver a valorização funcional, mas tem que estar sempre casada. O salário digno com um trabalho excepcional. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que me disseram ontem. Diz que o sistema que não funciona de saúde de Curitiba, que é o pior nos últimos 40 anos, porque foi privatizado, tem uma fila de cirurgia de mais de 100 mil pessoas, uma consulta você leva 1 ano e meio para conseguir agendar. Tem no grupo de emergência, me disseram alguns funcionários, um grupo de dirigentes, parece que são 15 novos dirigentes, R$35 mil cada um, absolutamente desnecessários. Tem que acabar com isso, que isso é cabide de emprego, não é melhoria do sistema. E certamente não são funcionários de carreira. É um pendurucalho de políticos agendando cabos eleitorais. Eu vou fugir um pouquinho do protocolo, já que o senhor falou sobre a questão da saúde, da terceirização ali. Nós temos algumas carreiras da saúde, por exemplo, as nutricionistas, as fonoaudiólogas, por exemplo, que têm uma lista de espera de 6 meses para poder atender um paciente, mais de 40 pacientes, e só são 10 em toda a prefeitura, uma por regional. O senhor pretende aumentar esse quadro também? Claro, e 6 meses é muito rápido para a prefeitura hoje. Eu consultei outro dia, a pedido de um fonoaudiólogo, a possibilidade, por exemplo, de pleitear no sistema um aparelho de ampliação de audição. Tem 2.600 pessoas na fila. Não vai haver nunca a tal consulta. Então nós temos que acabar com isso. É possível acabar? É claro que é, desde que haja investimento e organização. Você veja, já ouviu falar na linha verde? Famosa linha verde, 17 anos isso está sendo construído. Essa administração ficou 8 anos aí. 17 anos parado. Agora, aumento de preço em cima de aumento de preço. E daí isso resolve como? Sobe o IPTU da cidade, cresce 346% em 10 anos. Então, não tem cabimento a incompetência e a visão absurda de entregar tudo para a iniciativa privada. Tem algumas coisas essenciais para a vida da população que não podem ser privadas. Eletricidade, que o irmão do Eduardo privatizou a Copel, ele é o presidente da Copel, junto com o Rato, privatizou. A França, a Alemanha, Portugal, Espanha estão estatizando, porque deu errada a privatização. Água e esgoto. Londres e Paris estão estatizando, porque deu errado. Agora vocês sabem que aqui no Paraná a Sanepar está sendo privatizada? Pelo Bolsonaro? Não. Pelo Rato? Não. Pelo Lula. O BNDES está financiando por a PPI a privatização da Sanepar. Não tem cabimento isso que está acontecendo. É um sistema colocado de valorização absoluta do capital financeiro e de depreciação das pessoas. Isso tem que acabar. Por isso que eu sou hoje candidato a prefeito. Me coloquei candidato, entre outras coisas, para poder fazer o que nós estamos fazendo aqui com vocês. Discutir estas questões. Isso só vai mudar definitivamente quando a população souber em detalhe o que está acontecendo, tiver consciência política do modelo, do sistema que está tentando ser imposto em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Por isso não debatem comigo. Eles não aparecem num debate. Como é que eles podem debater? Como é que o Lúcio, o do candidato do PT, como é o nome dele, que eu nem me lembro mais? Luciano Duce, pode debater o transporte coletivo? Se foi ele que fez o edital
e fez a concorrência que transformou o transporte, e que eu transformei no mais barato e mais eficiente do Brasil, no mais caro do país. Como é que ele pode aparecer num debate? E o outro, como é que pode aparecer se ele sustenta isso até hoje? E eu, quando assumi, acabei com isso tudo. Não, tem contrato. Contratei o Geraldo Ataliba e o Celso Bandeira de Mello, dois grandes administrativistas do Brasil, derrubei aquilo tudo e fiz um sistema a favor da população. É claro que é possível se o prefeito tiver solidariedade, identidade e amor pelo povo, e não pelos negócios nessa visão do liberalismo econômico. É este o jogo. O que está em jogo na prefeitura, deixando os detalhes de lado, é isso. De um lado é a privatização, a destruição do poder público, a privatização de tudo. Grupos econômicos ganhando fortunas e a população pagando o preço. E o funcionalismo perdendo o emprego e o salário. As três entidades que participam agora desse programa, o SISMAC, o SIGMUC e o SISMUC, construíram cartas compromisso. No caso do SISMUC, nós construímos a partir do nosso congresso, que foi ano passado, né? A gente construiu um plano de lutas e, a partir desse plano de lutas, junto com a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, nós construímos a nossa carta compromisso. É essa daqui que está aqui. E nós convidamos o senhor a se comprometer com as nossas pautas, com as pautas do SISMUC, assim como as outras entidades também. A Diana vai estar falando um pouco da carta dela e o Roberto também. Então, falem das cartas. Eu não conheço as cartas, eu não posso me comprometer com uma coisa desconhecida. Vou te explicar uma coisa. O funcionalismo público é fundamental no Brasil. Por isso eu insisto na formação continuada e na qualidade. Mas existe dentro do funcionalismo o corporativismo, que é uma manifestação do individualismo e do egoísmo. Ele se coloca acima da sociedade. Nós temos que valorizar o funcionalismo na mesma medida que ele valoriza o trabalho que faz em favor da população. É um esquema. Foi o que eu fiz como governador com os professores e com a polícia militar. Salário melhor? Sim. Trabalho melhor, resultado melhor na ponta. Então, eu acho que por aí nós estamos bem. Agora, eu só posso assinar uma carta e ele pode ler. Senão isso passa a ser uma vigarice comum para políticos, mas não para mim. A carta compromisso formulada pelo SIGMUC, ela basicamente sintetiza as questões que a administração pública negligenciou durante todo esse tempo. Como o senhor disse, o senhor foi o criador da Guarda Municipal, e eu acredito que quando o senhor imaginou a Guarda Municipal, o senhor pretendeu dar estrutura para ela trabalhar. Então, a nossa carta, ela traz no seu bojo a questão do ambiente de trabalho, da questão da valorização funcional no sentido de qualificação, no aumento de viaturas, no aumento de efetivo, justamente para dar atendimento à população que mais precisa. Logicamente que as atribuições que a Guarda Municipal ela executa, ela precisa ser adequadamente remunerada. E dentro desse espaço de tempo onde a atual gestão permaneceu, houve o congelamento do plano de carreira da Guarda Municipal e isso afetou diretamente as atribuições dos agentes da Guarda Municipal. E haver o resgate dessa valorização pelo plano de carreira, nada mais é do que você permitir que o agente da Guarda Municipal, o policial municipal, possa vislumbrar uma trajetória. Não tendo o plano de carreira da forma que havia anteriormente, houve um esvaziamento. Ou seja, os guardas municipais que prestaram concurso público, onde a prefeitura investiu no seu treinamento, na sua formação, eles ficam por pouco tempo e pedem exoneração porque vislumbram outras carreiras que remuneram um pouco mais. Então, nesse sentido, a nossa carta vai nesse sentido. A melhoria das condições de trabalho da Guarda Municipal, a valorização do agente, não é uma questão assim, tem que chegar neste ponto, mas melhorar do que está hoje e buscar a garantia que a Guarda Municipal continue sendo uma referência para a cidade. Essa é a nossa carta compromisso, explicando sinteticamente o que está colocado na nossa carta compromisso. Eu acredito que nenhum administrador que pense na segurança da cidade pode se opor a aderir a essas propostas. Eu já deixei claro para você. A carta compromisso de vocês, nesses termos, é razoável. Mas ela tem que melhorar o serviço à população.
ela tem que estabelecer uma formação continuada da formação dos agentes. Nós não podemos ter agentes que não sabem o que é os direitos da população. Eu vejo a guarda com câmeras para a proteção dos próprios agentes e a proteção da população também. A coisa vem casada. A população tem que ter um serviço melhor. Agora, não esqueça nunca que fui eu que criei a Guarda Municipal, assim como fui eu que criei o SISMUC quando fui prefeito. Então, eu vejo a necessidade disso, a necessidade do trabalho de vocês, mas tem que casar as reivindicações corporativas, que são legítimas, as reivindicações sindicais, com a satisfação do serviço prestado à população. E eu acho que posso fazer isso. A Guarda Municipal paralisou porque eu saí da prefeitura e veio essa visão sistêmica da privatização de tudo. Então, nós temos que reverter isso de uma forma global na prefeitura. A valorização do funcionalismo está vinculada ao respeito, à solidariedade e ao amor à população. Claro que uma carreira tem que ser atrativa, tem a possibilidade da subida nos níveis e no salário. Nós podemos tratar disso, mas casando o resultado com as vantagens corporativas. Eu, como candidato, podia dizer para você, não, eu faço tudo que você quer. Eu estou dizendo para você o que eu farei se for realmente prefeito de Curitiba. Requião, nós enviamos as cartas compromissos para a assessoria há um tempo atrás, junto com o convite, né? E aí, assim, no caso do SISMAC, do SISMUC, do SIGMUC, o SISMAC foi criado no dia seguinte ao SISMUC, lá em 1988, né? Os dois sindicatos estão com mais de 35 anos, lutando pelos servidores, lutando pelos professores, mas também defendendo o direito, no nosso caso, no SISMAC, defendendo o direito à educação da população. Então, a nossa carta compromisso, ela está preocupada com a ampliação das vagas na creche, como você prefere dizer, e não a privatização dessas vagas, a garantia de EJA nas escolas do município. Nós temos, na nossa carta, a questão do concurso público, tá? A questão do concurso público que a Prefeitura de Curitiba, Requião, diminuiu até 2022 em 10 mil servidores ativos. Então, são 10 mil pessoas a menos para trabalhar com a população e sobrecarregando quem está, adoecendo quem está. E agora, quando tem um procedimento de carreira, quem tem LTS, que é a licença para tratamento de saúde, porque fez uma cirurgia, porque adoeceu, né? No nosso caso, que eu atendi ontem, assim, uma pessoa que teve um aneurisma não vai poder fazer crescimento por causa disso. Então, assim, nós temos na nossa carta, nas cartas dos sindicatos, esse compromisso com o serviço público que é ofertado para a população. Nós fazemos esse tipo de sindicalismo, que é o sindicalismo que, além dos direitos do servidor, defende também o direito da população. Ano passado, o SISMAC distribuiu mais de 1 milhão de panfletos conversando com a comunidade, exigindo da prefeitura a contratação de professores através de concurso público, porque aprovaram PSS no município em 2019 e a prefeitura começou a contratar PSS. Então, são esses compromissos. O compromisso com os servidores aposentados que estão precarizados na sua condição depois de aposentado, muitos voltando a trabalhar, né, porque perderam 14% ali da sua remuneração mensal, e a gente sabe que muitos são provedores de família, né, por conta da nossa condição mesmo social. Então, isso, as cartas compromisso dos sindicatos têm esse para além do corporativismo, que é a defesa do serviço público, uma defesa intransigente que a gente faz, em defesa do serviço público na cidade de Curitiba. No teu caso, eu quero um pouco mais do que você. Eu quero escolas integrais em Curitiba. Eu quero escolas perto do Na nossa lugar carta onde as tem pessoas, também a questão da educação do local integral. onde as pessoas moram. Escolas longínquas atrapalham. O bairro tem que ser visto como uma aldeia. Você tem que morar ali, você tem que trabalhar perto, você tem que ter saúde, você tem que ter educação. Escolas integrais, formação continuada, implica numa mexida no plano de cargos e salários. Sim. Viabilizando a possibilidade de acessos claros e significativos
com substância à medida que você melhora o nível da educação. Eu acho que nós podemos rapidamente, numa parceria como eu fiz com o Magistério Estadual, transformar Curitiba num exemplo de qualidade de ensino para o Brasil. Então, eu apoio a tua reivindicação, mas eu quero mais do que isso. Na nossa carta, só para concluir, Soraya, nós falamos sim da educação integral. E uma das questões que, Requião, é muito complicado do que está acontecendo agora, é assim, a prefeitura está fazendo a oferta de algumas vagas integrais dentro da escola. Não é educação integral que a gente defende, não é a educação integral que a gente defende, né, como uma escola integral que garanta boa alimentação e tudo mais. Como eu fiz quando era prefeito. Foram as escolas integrais do Paraná, Os 6, começaram, né, na prefeitura de Curitiba. Os 6. Não é? Eu vejo o seguinte, a classe média pode pagar para um filho uma escola privada se ela mora num bairro rico. Ela vai escolher uma escola de qualidade. Agora, quando se vai mais para a periferia, não existe escola privada e, se existisse, não haveria dinheiro para pagar um filho, sustentar a educação. Então, as escolas têm que ter a maior qualidade possível para que as crianças das famílias mais pobres tenham um ensino que lhes possibilite disputar a vida com todo mundo, em função da qualidade do ensino. Eu aposto nisso. Eu acho que a educação é fundamental. Agora, dá uma olhada no que eu fiz com a educação do Estado e da Prefeitura. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz. Claro que vou fazer melhor, pela experiência e pelo tempo em que eu fui aprendendo como é que isso acontecia. Não tenho dúvida alguma, isso aí é fundamental. Curitiba tem que ser um exemplo nacional de políticas sociais, de educação, de cultura, de processo civilizatório. Não vejo dificuldade nisso, mas o sistema que é outra coisa. O sistema que é a privatização de tudo, tudo transformado num negócio. E o negócio o que é? Se você tem um negócio, você quer o lucro. Como é que você consegue lucro numa escola, num posto de saúde, numa creche? Pagando mal para o pessoal que trabalha, diminuindo os investimentos, você consegue faturar um valor mais alto. Isso não tem sentido algum. Eu vi outro dia na televisão, acho que foi o Eduardo Pimentel dizendo: vou resolver o problema de 9.000 faltas de creche em Curitiba, vou construir 30 creches. Eu fiquei horrorizado, e que ele propõe a construção de campo de concentração. 30 creches para 9.000 crianças, são 300 crianças por creche, é campo de concentração, é depósito de gente, não é creche. A creche pública tem funcionários em formação continuada, tem pediatras, tem didatas, tem pessoas especializadas em gastronomia para criança, e esse pessoal está sendo continuado e tem um cargo, um salário e uma carreira que dá qualidade ao processo. Então, o aluguel, por exemplo, de creches é uma vigarice completa. Uma vigarice completa, não tem sentido isso. A creche de vizinhança, por exemplo, eu admitiria. Se você mora num bairro e tem lá uma senhora que pode cuidar de 3, 4 crianças dos vizinhos, tudo bem. O Estado podia até dar um suporte pediátrico, didático, mas não tem sentido o depósito de criança. Então nós temos que resolver isso. É difícil resolver isso. Bom, se nós temos no orçamento do ano que vem R$1 bilhão, você vê dificuldade em resolver esse processo? Eu abri uma creche por semana quando fui prefeito de Curitiba. E as creches tinham professores, tinham pedagogos, tinham médicos, tinham dietistas. É esta qualidade que justifica a existência da Prefeitura Municipal. E as mães podem contribuir financeiramente para o sustento das suas famílias, porque seus filhos estão em segurança num processo de aprendizado lógico. Requião, tendo em vista, então, essa breve explicação das cartas, né, e da gente ter enviado ela para a sua assessoria, então, já que o senhor não vai ter tempo de ler aqui enquanto a gente está neste bate-papo, eu queria, então, que o senhor se comprometesse, então, com essas pautas das que foram faladas aqui, né, para que ficasse registrado o seu compromisso com o serviço público, já que é o grande motivo da gente ter se reunido aqui, né, de estar transmitindo lá para os nossos servidores a importância do debate com todos os candidatos, aqueles que aceitaram vir, né, deixando bem claro que teve um candidato que não respondeu ao nosso chamado, que não quis participar dessa entrevista.
né? O Eduardo Pimentel, ele não está preparado para vir e assumir um compromisso com os servidores. Então, nós viemos aqui, mais uma vez, perguntar para o senhor se o senhor se compromete com todas essas pautas que nós trouxemos aqui. Jovem Soraya, a prática é o critério da verdade. Veja o que eu fiz na prefeitura, veja o que eu fiz no Estado em relação ao funcionalismo, em relação aos salários, em relação a esses 14%, em relação à formação continuada. Vou fazer o que eu fiz. E cá entre nós, eu ultrapasso a reivindicação corporativa. Por exemplo, para a educação, eu quero mais do que esse documento propôs. Eu quero o melhor sistema de educação do Brasil. E isso não é difícil em Curitiba. Curitiba tem recurso para isso. A Guarda Municipal eu criei. Eu não criei para ser uma guarda abandonada como está hoje, mas a formação interna, a organização, tem que vir casada com os benefícios salariais, inclusive, e funcionais. Nós podemos fazer isso com facilidade. Agora, ficaria muito fácil vir aqui, assino tudo para vocês, não é bem assim, vocês me conhecem. A prática é o critério da verdade, já fui prefeito, já fui governador. Tem algumas perguntas, outro dia você perguntava, você vai apoiar o Sismuc? Eu criei o Sismuc. Você me pergunta se eu vou apoiar. Você me pergunta sobre a Guarda Municipal. Fui eu que criei a Guarda Municipal. Então, é uma visão de administração pública já comprovada pela prática, não é o discurso de um político em véspera da eleição. E eu estou numa situação complicada. Eu não tenho espaço na televisão, não tenho espaço no rádio, e os tais candidatos não querem debater comigo. Eles não conseguem debater porque eles estão comprometidos até o pescoço com o capital, com o lucro e com um sistema que elimina a administração pública e substitui por investimentos privados, o que é uma tolice. É uma tolice no mundo. Eu expliquei para vocês, a Inglaterra, a França, a Alemanha, Portugal, a Espanha estão revertendo essas privatizações de empresas estratégicas. Aqui não. Se tem alguma dúvida de que o Eduardo Pimentel Slaviero vai privatizar o ensino, se for prefeito? O irmão dele privatizou a Copel junto com o Beto. Vocês viram alguma vez o Ratinho dizer que vou privatizar as escolas? Mas privatizou. Vocês viram ele dizer que ia vender a Copel? Mas vendeu a Copel. Agora, vendeu a Copel com o silêncio da imprensa do Paraná. Não há um grito, não há uma denúncia. Eu, por exemplo, fui com o Fachin para o Tribunal Arbitral de Paris defender a Copel, evitar que vendessem a usina de gás da Araucária. Ganhamos a parada. Há um mês e meio atrás, 2 meses, venderam a usina de gás da Araucária. Quem comprou foi o Joesley Batista, da JBS, que era ligado ao PT lá em cima. Se viu alguma notícia sobre isso? Nós estamos numa luta contra um sistema que pretende a privatização absoluta e o liberalismo e a precarização das pessoas. Por isso eu digo, eu não sou candidato do PT, não sou candidato do Bolsonaro, não sou candidato da Lava Jato. Eu me refiro às pessoas. O que não significa que eu, por exemplo, num passado muito próximo, entrei no PT para fazer uma campanha contra o Guedes, que era o candidato a presidente da República. O Bolsonaro era o estandarte do liberalismo. Agora, o Brasil entrou nisso. E nós estamos num conluio que não há uma denúncia e uma informação. Você sabia que a Sanepar está sendo privatizada pelo BNDES? Não é rumores, é fato. Já 2/3 está privatizado. Você sabia que a usina da Araucária foi vendida para o JBS? Tem cabimento isso? Pois é, mas vocês não têm informação de nada. Então a gente não pode ficar preso a pequenos problemas que facilmente são resolvidos quando o grande problema da privatização está em função da proposta global de quem assume a administração pública. Eu estou, me perdoem a franqueza e a pretensão, eu estou muito acima das reivindicações de vocês em relação ao valor do funcionalismo público, ao valor do Estado, das empresas estratégicas. Eu acho que vocês pedem pouco, agora eu quero mais. Eu quero um funcionalismo bem remunerado, maravilhoso, mas o serviço público na ponta, na condição excepcional também. Não vejo dificuldade de fazer isso. Requião, nós agradecemos a sua presença aqui, de ter sido o primeiro candidato a aceitar, tanto na primeira leva, né, dessas entrevistas, quanto agora na segunda.
Agradecemos mesmo a sua presença e esperamos que, a partir do momento que o senhor consiga ler isso, envie para nós assinado. Tá bom? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente sendo entrevistado pelo pessoal da Guarda Municipal que eu criei, do SISMUC que eu criei, que quero que funcione segundo padrões excepcionais de qualidade, a favor do interesse público. E você, vestida de ninja, está linda. Muito obrigado pela entrevista. Nós seguimos aqui, né, com as próximas entrevistas. Agradeço quem participou da entrevista com o Requião e a gente espera vocês daqui a uns 20 minutinhos com o próximo candidato. Obrigada.